bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos, mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, já deixa seu joinha, deixa aquele seu comentário que é muito importante pra gente. O YouTube assim ele entende que vocês gostam dos vídeos e ele manda os vídeos pra vocês. Mas aqui, gente, segunda, terça, quinta e sexta, 8 horas da manhã, horário de Brasília, temos vídeo. E às vezes também na quarta-feira, sim. Por que não? Bom, se puder também já segue lá meu segundo canal, Mundo da Dani, que lá também tem vídeos sobre situações que vocês me mandam. E olha, tem muita situação naquele canal de deixar os cabelos em pé. O link do canal tá aqui embaixo no box de informação. Gente, a história de hoje, olha, é uma história assim que eu fiquei bem chocada, né? Até onde a nossa mente pode nos levar, até onde o nosso ciúme pode nos levar. Eu já falei pra vocês, né, que eu já fui uma pessoa ciumenta, mas eu acho que com maturidade, também leio o livro da Zíbia Gasparetto, Ninguém de Ninguém, que inclusive agora tem um filme, né, me ajudaram bastante nessa minha desconstrução aí, sei lá, dos ciúmes, porque eu hoje entendo que ninguém é de ninguém. Ciúmes não leva ninguém a lugar nenhum. Ciúmes faz mal, tanto para quem sente como para de quem você sente, né? Mas vamos lá entender a história de hoje. Dani, me chamo Alice, tenho 36 anos, admiro muito seu trabalho. Te acompanho no YouTube há muito tempo e agora decidi compartilhar com você e com as suas seguidoras uma triste história. Nasci numa família de classe média e por conta disso sempre tive uma vida sossegada financeiramente. Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre foram pessoas bem trabalhadoras. Lutaram muito para conseguir conquistar as coisas deles. Tenho também um irmão que é alguns anos mais novo que eu. Sou filha única. Fui filha única até meus 12 anos. E quando a minha mãe já não planejava mais ter filhos, acabou engravidando do meu irmão. Antes da minha mãe engravidar, todas as atenções de casa eram para mim. Tanto que quando meu irmão nasceu, eu demorei um pouco para me acostumar com a ideia de ter que dividir ele com meus pais com ele, né? Principalmente a minha mãe, que vivia em função do meu irmão. Meu irmão tinha bronquite crônica e sempre requereu muitos cuidados e atenção, sabe? Então, por conta disso, eu comecei a me sentir mais isolada. Começou a nascer um sentimento dentro de mim que meus pais não queriam mais saber de mim. Então eu comecei a ter problemas, primeiramente na escola, depois problemas de relacionamento com meus amigos. Eu me tornei uma adolescente carente e ciumenta. Eu tinha ciúme dos meus pais com meu irmão e depois comecei a ter ciúme dos meus próprios amigos. Mesmo eu sendo muito nova naquela época, eu já me sentia carente. Eu ficava com raiva se eu achasse que uma amiga minha estava dando mais atenção para outra do que para mim. E muitas vezes eu arrumava algum tipo de confusão por causa disso. Meus pais acabaram demorando muito para perceber que eu estava me tornando uma pessoa carente e ciumenta. Só que com o tempo que os problemas foram surgindo, os meus pais começaram a notar que algo estava errado. Comecei então a tirar notas baixas na escola. Comecei a arrumar confusões por motivos banais. E por conta disso, meus pais começaram a identificar que eu estava me tornando uma criança ciumenta e carente. Então, de novinha já vinha aí os sinais, né? Assim que meus pais detectaram esse problema em mim, eles começaram a ficar mais próximos novamente. Chegaram a me levar no psicólogo, mas a ferida já estava aberta. Não tinha nada que cicatrizava essa carência dentro de mim. Eu me sentia inferior às outras amigas e por conta disso eu tinha que fazer algo que chamasse a atenção. Só que acabava que eu fazia as coisas de uma forma errada e isso ia me afastando ainda mais das pessoas. Até que o tempo foi passando e eu fui amadurecendo um pouco. Fui pouco a pouco aprendendo com meus erros. Só que desde minha adolescência eu comecei a me apaixonar também muito rápido pelos caras que eu me envolvia. Eu acabava me tornando uma pessoa pegajosa. Eu lembro que o meu primeiro namorado que eu tive acabou terminando comigo, pois eu era muito ciumenta. Por qualquer motivo eu arrumava uma briga.
Como ele morava no meu condomínio, a gente se via quase todos os dias. Até que a mãe dele começou a se queixar com ele que o jeito da gente namorar não estava certo. Eu queria ir para casa dele o tempo todo ou que ele fosse para minha casa todos os dias. Quando ele falava que não podia, que tinha que estudar, algo assim, eu ficava revoltada e já achava que ele não gostava mais de mim, então eu arrumava a maior confusão com ele. Bom, então ela falou assim que, gente, ela tava sempre arrumando confusão. Na porta da casa dele, na portaria. Até que um dia a mãe dele me deu um sermão e disse que eu estava atrapalhando os estudos dele e que caso a gente quisesse continuar namorando, a gente ia namorar somente nos finais de semana. Durante a semana eu estava proibida de ir na casa dele e ele na minha casa. No início até aceitei isso, fiquei mais controlada, menos pegajosa. Só que com o tempo eu comecei a ficar incomodada. Fiquei pensando que ele podia fazer outras coisas durante a semana, como jogar futebol, ir na quadra do prédio, mas não podia namorar. Então comecei a reclamar bastante com ele sobre isso, até que um dia ele não aguentou mais e me chamou para conversar e disse que não queria continuar comigo, pois eu estava sufocando ele e ele era muito novo para ter um namoro com tantas cobranças. Na verdade, eu acho que ele só falou para mim o discurso que a mãe dele tinha preparado. Mas foi a primeira grande decepção amorosa que eu tive. Chegamos a namorar 2 anos e mesmo eu sendo muito nova, eu tinha 17 anos, eu sofri muito com o fim desse namoro. Principalmente porque menos de um mês depois, ele começou a namorar uma menina da escola e ele sempre levava ela no clube do condomínio, onde a gente morava, né? Nos finais de semana. Uma vez cheguei até a tentar bater nessa menina dentro do clube. Depois eu ofendi a mãe desse menino na portaria e ela acabou procurando a minha mãe para contar sobre as confusões. Só que até hoje eu tenho na minha cabeça que esse meu namorado da época só terminou comigo por conta da pressão da mãe dele e isso me deixa indignada. Amiga, eu não ia querer meu filho namorando uma mulher igual você também não. Pegajosa, menino, não. Depois desse episódio em que eu ofendi a mãe desse menino, juntou vários problemas que eu estava tendo na escola. Meu pai então resolveu novamente procurar uma ajuda psicológica para mim. Eu acabei fazendo acompanhamento mais sério, inclusive tendo passado por psiquiatra e tendo que tomar remédios controlados por quase 3 anos. Nessa época, Dani, eu estava fazendo esse acompanhamento mais severo, eu não tive nenhum namorado. Eu me relacionei com alguns carinhas, mas eu acho que assim que eles percebiam meu jeito carente, até mesmo um pouco possessivo, eles já se afastavam. E cada fim de namoro eu tinha uma crise. Nesse meio tempo também eu foquei nos meus estudos, pois eu queria muito entrar na faculdade. Meus pais me colocaram para fazer um cursinho. Eu fiquei muito focada nos estudos e graças aos meus esforços e aos meus pais que me colocaram num bom curso preparatório, eu ingressei na faculdade. Logo que entrei na faculdade, eu comecei a fazer amizades e conheci Edu. Ele já era veterano, fazia o mesmo curso que eu, porém ele já estava no 6º período e eu tinha entrado ainda. Ele já conhecia uma menina que era da minha sala, que logo ficou muito minha amiga e através dela acabamos nos aproximando. Eles eram da mesma cidade do interior, inclusive a família de Edu deu a maior força à família dessa minha amiga quando ela entrou na faculdade. Como ela se tornou muito amiga minha e eles já se conheciam, foi inevitável que eu me tornasse amiga dela, amiga de Edu também. Nessa época eu já estava bem mais controlada emocionalmente e estava muito feliz por estar ingressando na faculdade dos meus sonhos. Assim que começou o período de prova, Edu se colocou à disposição para nos ajudar com os estudos. E começou a frequentar a minha casa junto com Pamela, que era o nome dessa amiga. Nessa época, Edu morava sozinho, meus pais não deixavam eu ir para casa dele. Como Pamela dividia a república com 3 meninas, o lugar mais sossegado para estudar era na minha casa. Nem mesmo da biblioteca da faculdade a gente queria estudar direito, pois a mesma estava sempre cheia. Então eles sempre iam lá para casa dela estudar. A gente foi ficando mais próximo e comecei a sentir algo diferente por Edu. Ele era muito atencioso e mesmo eu já estando bem melhor dos problemas que eu tinha anteriormente, eu ainda era uma pessoa um pouco carente.
Então aquele jeito atencioso dele começou a me deixar interessada. Só que ele também ficou muito próximo da Pamela, essa minha amiga que ele já conhecia. E eu comecei a achar que ele gostava dela e vice-versa. E isso começou a ser um motivo para que eu começasse a ter ciúme dos dois. Com o tempo que eu estava com esse sentimento dentro de mim, eu meio que comecei a me afastar de Pamela e tratá-la mal. Mas ao mesmo tempo eu não queria me afastar de Edu. Até que Pamela começou a notar que eu estava diferente e me chamou para conversar. E eu acabei me abrindo com ela, falei com ela que eu estava gostando de Edu, mas eu achava que eles se gostavam. E isso me incomodava. Pamela então me disse que tinha que me contar uma coisa que ela jamais tinha me contado. E ela assumiu para mim que ela não gostava de homens, que ela só tinha ficado com algum homem uma única vez na vida. Inclusive, ela estava apaixonada por uma menina que morava com ela na República. Depois dessa confusão da Pamela, parecia que eu tinha tirado um peso das minhas costas. Aí que nós duas acabamos ficando muito próximas mesmo, e ela se tornou um cupido no nosso relacionamento. Pouco tempo depois desse mal-entendido que eu estava tendo, eu e Edu começamos a namorar sério. Foi aí que eu comecei a saber um monte de particularidades sobre a vida de Edu, pois até então ele era uma pessoa bastante simples e discreta. Eu já tinha notado que ele tinha uma situação financeira boa, pois ele morava sozinho, num prédio bom, tinha um carrão, mas eu não tinha essa curiosidade de saber o que os pais dele faziam, pois eu nunca fui apegada a essas coisas financeiras. Mas depois que começamos a namorar sério e ele ganhou a confiança dos meus pais, eu fui passar um feriado na cidade dele. Eu, quando cheguei lá, fiquei impressionada com o tamanho da casa dos pais dele. Eles moravam numa mansão muito chique. Era num bairro que só tinha mansões. Aos poucos ele foi me contando que o pai dele tinha uma indústria, que ele tinha herdado essa indústria do avô de Edu e que quando o avô de Edu faleceu, o avô fez questão de distribuir os bens em vida. E como o pai de Edu era filho único, a herança foi dividida entre o pai de Edu e também Edu. E por causa disso, Edu tinha vários imóveis no nome dele. Mas Dani, logo que começamos a namorar, eu nem imaginava, pois ele era uma pessoa muito simples. Jamais dava para imaginar que ele tinha tanto dinheiro assim. E para ser sincera, para mim foi indiferente, pois nessa época eu nem ligava para questões financeiras. O que mais queria era me sentir amada. E isso ele fazia muito bem. Bom, o nosso namoro foi se tornando cada vez mais sério. Edu continuava muito atencioso comigo. Não tínhamos nenhum problema da família, né? Pois a família dele morava longe, no interior. Então ninguém também se interferia no namoro dela. Ela falou que foi um dos melhores períodos que ela já teve na vida. Eu já não me sentia uma pessoa muito carente, por conta disso, eu também não era mais aquela pessoa tão pegajosa. Nosso relacionamento fluía da melhor maneira possível. Até que passou um ano que a gente estava junto, Edu concluiu a faculdade e decidiu então voltar para a cidade dele. Pois a intenção dele sempre foi fazer a faculdade para ajudar o pai a administrar os negócios da família. E foi então que Edu me fez uma proposta. A gente ia morar juntos na cidade dele. Só que tinha um problema. Eu ainda não tinha sequer completado o meu curso. E se eu fosse para lá, eu teria que largar o curso pela metade, né? E eu estava gostando muito desse curso. E além disso, meus pais seriam contra eu largar a faculdade para ir morar com o Edu. Pois até então ele não falava em casamento. E meus pais não iam deixar eu ir para lá sem me casar. Bom, Edu só falava da gente morar juntos. Mesmo eu estando completamente apaixonada, eu tomei a decisão que seria mais prudente para mim continuar estudando. E a gente namorar à distância até eu concluir minha faculdade. Para minha surpresa, Edu entendeu isso de boa. E decidimos então ficar noivos. Então, antes dele voltar para a cidade dele, os meus pais fizeram um jantar em casa e celebramos então nosso noivado com a presença dos familiares de Edu. Inclusive, foi nesse dia que os meus pais conheceram os familiares de Edu e tiveram uma sintonia muito grande já no primeiro encontro. Dani, depois de alguns meses que Edu voltou para lá, aquele sentimento de carência começou a tomar conta de mim novamente.
Mesmo a gente se falando várias vezes no dia, ele indo visitar, eu indo visitá-lo, né, pelo menos 2 vezes por mês, eu comecei a me sentir muito sozinha. Começou a passar mil coisas na minha cabeça. Coisas tipo que eu poderia perder Edu, que ele poderia estar se envolvendo com outras meninas, que ele acaba me abandonando. E eu comecei a ter que conviver com esses pensamentos negativos na minha cabeça. Foi então que eu decidi procurar uma ajuda profissional novamente. Eu tinha que saber lidar com a distância. Isso foi fundamental para que nosso relacionamento não chegasse ao fim. Pois antes que eu procurasse essa ajuda, eu ficava acusando Edu de coisas sem eu nem ter provas. Nosso relacionamento começou a ficar abalado. Mas com essa ajuda que eu tive, né, comecei a fazer terapia e consegui me equilibrar novamente. Consegui reconquistar Edu e enfim marcamos a data do casamento. Seria 20 dias depois da minha formatura. Optamos em nos casar na cidade de Edu. Os pais dele iam realizar uma mega festa na fazenda. Meu pai fretou um ônibus para levar amigos e família. E foi um dia inesquecível para mim. Queria muito que todos os dias fossem iguais àquele. Dando assim que casamos, uma nova rotina começou. Nos mudamos para um dos apartamentos que Edu tinha herdado do avô. Era um apartamento enorme, bem localizado. Comecei também a trabalhar na empresa do pai de Edu. Os 2 primeiros anos de casamento foram maravilhosos. A gente fazia tudo juntos. Íamos trabalhar, fazíamos academia. A gente só se separava quando Edu tinha uma agenda fora da cidade ou fora do estado. Eu estava muito bem emocionalmente e muito feliz. Até que algumas coisas começaram a mudar na nossa rotina. Tudo começou quando o pai de Edu resolveu abrir uma empresa em outra cidade, próxima à nossa, e colocou Edu como responsável pelo desenvolvimento dessa empresa. Edu ia para lá todas as segundas de manhã e voltava na sexta à noite. Eu passava a semana trabalhando na empresa do pai dele. E à noite eu voltava para casa. Na maioria das vezes, esse tempo que eu estava em casa, eu passava no telefone com o Edu ou no MSN, que era na época, né? Só que tinha vezes que a agenda de trabalho deles se estendia até mais tarde e ele quase não tinha tempo para conversar comigo e eu ficava revoltada. Comecei então a cobrar que ele me desse mais atenção. Eu disse que eu não tinha me casado para morar sozinha e longe do meu marido, mesmo que fosse temporariamente. A ideia inicial era que Edu permanecesse pelo menos 1 ano nessa cidade. E eu comecei a cobrar Edu que ele nomeasse uma outra pessoa para ficar no lugar dele. Ou então eu iria para lá morar com ele. Só que nenhuma das hipóteses era plausíveis. Primeiro porque essa empresa que Edu estava montando era um projeto que ele já tinha idealizado. Então não tinha cabimento ele colocar uma outra pessoa para tomar conta desse projeto, né? Segundo, eu teria que largar meu emprego na empresa do pai dele para ficar trancada num quarto de hotel. Já que nesse período, Edu estava implantando o projeto, ele estava morando no hotel e nem tinha ainda posto de trabalho para que ele poderia me empregar. E ele começou a ponderar essas coisas comigo. Porém, tinha momentos que eu entendi, tinha momentos que eu não entendia. Isso foi ficando desgastante. A família de Edu também começou a notar nossas brigas e a notar a minha insatisfação. Começaram então a pressionar ele que ele não tinha que ceder e que eu tinha que entender que aquele era o trabalho dele, que eu não podia ficar atrás dele o tempo todo. Daí, depois que Edu enfim plantou essa empresa na cidade, ele tomou a decisão que seria melhor realmente a gente mudar para lá. Ele não aguentava mais discussões que a gente tinha. Então ele comprou uma casa muito boa e fomos morar lá. Mas ele só colocou uma condição. Ele não queria que eu trabalhasse na empresa, pois ele achava que não ia dar certo a gente ficar dividindo o mesmo espaço de trabalho novamente. Acredito que ele tomou essa decisão porque eu já tinha tido alguns conflitos com outros funcionários da empresa, do pai dele. E principalmente nessa época que eu estava passando a semana toda sozinha, e ele não queria levar esse tipo de problema para a empresa nova. Então quando ela ficava sozinha, né, surtava lá de vez em quando, arrumava confusão. Eu acredito que ele tomou essa decisão
por eu já ter tido conflitos com outros funcionários na empresa do pai dele no período que eu trabalhei lá, principalmente na época que eu passava a semana inteira sozinha. Ele não queria levar esse tipo de problemas para a nova empresa. Como eu já não estava muito bem emocionalmente, aceitei numa boa. Ele combinou que ele me daria uma mesada do mesmo valor do meu último salário que eu recebia na empresa do pai dele, só para eu ficar em casa, cuidando da casa. Só que, como diz o ditado, Dani, mente vazia é oficina do diabo. E esse tempo que eu passei em casa, eu só conseguia pensar que Edu estava me traindo e que ele não gostava mais de mim. Que ele só estava comigo por pena, e por conta desse e outros pensamentos, eu cobrava muita atenção da parte dele. Qualquer coisa que eu achava que ele não estava me dando atenção devida, eu julgava. Eu ficava questionando os sentimentos dele por mim. E toda vez que ele chegava em casa do trabalho, era uma confusão. Só que com o tempo eu comecei a ir com mais frequência na empresa e a gente então começou a ter discussões lá dentro, no ambiente de trabalho dele. Hoje eu reconheço, Dani, que a culpa era minha, pois o Edu fazia de tudo por mim e também fazia de tudo pra gente não brigar. Só que eu fui ficando cada vez mais adoecida, até que eu cheguei num ponto que Edu falou que não aguentava mais. Ele não tinha mais paz na vida dele. Quando ele casou comigo, foi para ser feliz, não para ter uma pessoa desconfiando e cobrando ele 24 horas por dia. Ele falou que não dava mais pra gente continuar juntos. Quando ele me comunicou isso, eu fiquei arrasada. Falei que eu iria fazer de tudo para mudar. Implorei mais uma chance. Falei com ele que eu não estava mais aguentando viver daquela casa sem fazer nada, que eu precisava de uma ocupação, que eu tinha que ocupar minha mente, por isso que eu estava daquele jeito. Edu então ponderou, ele me amava, e ele falou que estava sofrendo muito em ter que tomar aquela decisão, mas que ele não estava querendo mais continuar com aquele casamento, pois o meu comportamento estava demais, né? Eu estava fazendo ele sofrer, ele não tinha paz, ele não tinha mais saúde emocional sequer para trabalhar. Jurei a ele que se ele me desse uma chance, eu mudaria. E ele então me deu essa chance. Disse que era para eu fazer um estudo sobre o comércio da cidade, ver a carência do mercado, que ele ia montar algo para mim. Inclusive deixou claro que não fazia questão de que o negócio desse muito lucro, desde que o negócio pagasse sozinho, mas pelo menos eu ia ter uma ocupação. Depois desse susto de quase ter perdido meu marido, eu comecei a trabalhar na minha mente que eu teria que mudar minha postura, ou eu ia acabar perdendo ele de verdade. Comecei então a estudar o comércio da cidade, resolvi montar uma papelaria e um armarinho. Quando eu conversei com o Edu sobre isso, ele ficou empolgado, falou que era para eu fazer um orçamento, quanto eu ia precisar para montar o negócio, que ia disponibilizar o dinheiro para que eu pudesse montar. Inclusive colocou uma pessoa da empresa à minha disposição para ajudar a fazer tudo. Eu fiquei empolgada em ter meu próprio negócio, seria meu primeiro negócio. Depois que eu fiz todo o levantamento de custos, Edu então investiu num ponto bem localizado no centro da cidade, contratou uma empresa, fez uma reforma. Eu passei 10 dias em São Paulo comprando mercadorias para a loja, então eu estava numa fase muito feliz. Logo que eu comecei meu negócio, eu estava muito feliz. Eu já não implicava mais com o Edu e nosso casamento melhorou muito. Comecei então a ocupar minha mente com esse meu trabalho. Eu já não passava mais o dia todo ligando para ele, nem ficava cobrando atenção. Tanto eu quanto ele estávamos mais leves emocionalmente e começamos até a planejar ter um filho. Eu estava muito orgulhosa de mim, pois meu comércio estava indo bem, eu já não precisava mais do dinheiro do Edu para manter o negócio. O negócio já se pagava sozinho. Eu estava muito orgulhosa. Desde que eu montei meu negócio, eu também não queria ser vista como a mulher de um homem rico, que teve as coisas fáceis. Então eu fiz tudo para dar certo. Até que Edu contratou uma mulher de uma outra cidade para gerenciar a empresa dele. Essa mulher tinha um currículo excelente. Edu sempre que podia exaltava o currículo dela. Ele estava tão empolgado com a contratação dela que ele muitas vezes chegava em casa e começava a conversar comigo
e contar as qualidades dela, da importância que ela tinha na empresa. Inicialmente eu estava entendendo isso de boa, só que de tanto ele falar nessa mulher, eu comecei a ter um gatilho e comecei a ter novas crises de ciúmes. Comecei a questionar por que dele exaltar tanto essa mulher e começamos novamente a nos desentender. Só que Edu começou a tirar por menos os meus ciúmes e continuou exaltando as qualidades dela. Inclusive, quando a gente saía para jantar com amigos, ele exaltava ela para os nossos amigos. E eu ficava muito desconfortável com isso. Até que ele começou a se policiar e começou a falar menos dela. Só que daí, infelizmente, aquela plantinha que ele tinha colocado lá na minha mente, né, já estava plantada dentro de mim. Então eu comecei a ter um ciúmes doentio dessa mulher. Eu olhava o celular dele com muita frequência, todas as mensagens que ele mandava para ela, e eu arrumava maior confusão dentro de casa. Comecei então a pressionar ele para que demitisse ela, pois ela estava acabando com o nosso casamento. Mas ele foi irredutível e disse que eu não tinha o menor cabimento, ele não tinha o menor cabimento fazer isso, pois ela era muito profissional, estava trazendo inúmeros benefícios para a empresa e aquilo foi me irritando até que eu explodi. Tudo começou quando Edu resolveu participar de uma feira na Ásia. Essa mulher conseguiu 3 credenciais para que Edu, o sogro e ela participassem do evento. A princípio, quando surgiu o assunto dessa feira, Edu omitiu que ela iria, pois ele já sabia que eu ia ficar pé da vida. Ele começou a me falar sobre a importância dessa feira para buscar negócios, que ele iria com o pai, e eu até pedi a ele para eu ir junto, pois eu tinha maior vontade de conhecer a Ásia, mas ele falou que seria melhor a gente ir junto numa outra viagem, pois essa seria uma viagem de negócios, e que ele ia ficar 8 dias lá. Sendo que contando voo de ida e volta e conexões, né, então teria mais, assim, ele ficaria poucos dias na cidade. Eu até compreendi a gente deixar para uma próxima oportunidade. Revelei para ele que eu queria muito ir. Só que uns 5 dias antes da viagem, fui usar o computador no escritório que a gente tinha em casa e ele tinha esquecido o e-mail de trabalho aberto. Ai, meu Deus, gente, sempre tem um... Ele tinha esquecido o e-mail de trabalho aberto e comecei a olhar umas mensagens. Tinha uma mensagem da agência de viagem que ele tinha comprado as passagens para Tóquio. E as passagens foram enviadas para o e-mail dele, do meu sogro e, para minha surpresa, da tal gerente. Dani, na hora que eu li essa mensagem, meu sangue ferveu dentro do meu corpo. Parecia que eu estava explodindo. Eu fiquei enlouquecida dentro de casa. Fiquei muito nervosa. Comecei a derrubar tudo que eu vi pela frente. Quebrei a cristaleira lá de casa, que tinha várias coisas dentro, e era do avô dele. Quebrei um monte de louças. Depois voltei no escritório, comecei a mexer nos documentos, até que achei o passaporte dele. Na hora que eu peguei o passaporte, eu peguei meu carro e fui na empresa dele. Eu tremia toda de raiva. Na hora eu cheguei na antessala dele, a secretária pediu para eu esperar, que ele estava terminando uma reunião com Juliana, a tal gerente, e com mais outros 2 supervisores da empresa. Eu comecei a gritar e falei que eu não ia esperar porra nenhuma. Invadi a sala. Na hora que eu entrei, eu estava tão cega que eu parti pra cima dessa Juliana igual maluca. Comecei a xingar ela de puta, vagabunda, cachorra, safada, que ela estava acabando com o meu casamento. E comecei a arrancar o cabelo dela. Arranhei ela todinha. Nessa hora, Edu começou a gritar comigo, pedindo para eu parar. Começou a pedir ajuda aos funcionários que também estavam na sala. Na hora que eles conseguiram me tirar de cima dela, a secretária de Edu levou Juliana para outra sala e eu continuei xingando ela. Falei que ela estava destruindo meu casamento. Edu então começou a gritar comigo e perguntou se eu estava louca. Eu estava, de estar fazendo aquilo. Eu comecei a gritar que era para ele parar de me chamar de louca, que ele era um vagabundo, que ele não quis me levar com ele para Tóquio para levar a vagabunda da Juliana. E foi só nessa hora que ele realmente entendeu o que estava acontecendo. Pois até então ele não sabia que eu tinha lido o e-mail da tal agência de viagens. Ele então começou a justificar que estava indo a trabalho e que Juliana estava indo junto, porque ela que tinha conseguido as credenciais da empresa.
Que além disso ela era uma profissional muito qualificada e equilibrada. Quando ele falou isso, gente, de equilibrada, sorry, tô rindo. Ai, amiga, eu achei que ele estava debochando de mim. Eu tirei o passaporte dele de dentro da minha bolsa e comecei a gritar. Falei que ela era profissional qualificada, equilibrada e agora ela ia ter que ir sozinha com o pai dele. E rasguei o passaporte, página a página, e o visto dele. Nessa hora esse homem ficou louco. Falou que eu era uma doente, que era para eu sumir da frente dele. Eu não me contive e comecei a jogar os papéis que estavam em cima da mesa no chão. Taquei taça de água em cima da mesa. Edu começou a chamar pela secretária e pediu para que me levasse para casa. Eu falei que eu não ia, que ninguém ia me levar para casa, que eu estava no meu carro. E só nessa hora eu vi que Edu tinha metido a mão dentro da minha bolsa e arrancado a chave do carro. Falou que eu iria com o motorista sim, pois eu não tinha condições de dirigir. Daí, quando eu cheguei em casa, eu me tranquei no meu quarto, tomei vários comprimidos de remédio e apaguei. Só fui acordar no outro dia à tarde, numa unidade semi-intensiva do hospital. Quando eu acordei, meu pai e minha mãe estavam dentro do quarto. Eu não estava entendendo nada do que tinha acontecido e comecei a ficar nervosa e agoniada. Comecei a perguntar por Edu, minha mãe então falou que o médico vinha conversar comigo e me contou que eu tive uma crise nervosa na empresa do meu marido, que eu tomei mais de 30 remédios. Eu tive uma hipotermia, entrei quase em coma e que se eu tivesse tomado um pouco mais eu poderia ter morrido. Meus sinais vitais estavam retornando ao normal, mas eu tinha que procurar um tratamento urgente, mas que nesse caso seria um tratamento psiquiátrico e que ele poderia indicar uma psiquiatra de total confiança dele. No mesmo dia, essa psiquiatra foi ao hospital que eu estava internada. Relatamos tudo que estava acontecendo, né? E disse que tinha uma indicação de uma clínica para ajustar minhas medicações e controlar meu humor. Eu estava colocando a minha vida e dos outros em risco. Ele então contou detalhes do que tinha acontecido. Ele já tinha conversado com o Edu e aos poucos eu fui relembrando a quantidade de merda que eu tinha feito. Eu então concordei em fazer o tratamento nessa clínica, mas que antes de eu ir, eu queria falar com o Edu. Meus pais então disseram que o Edu estava muito triste e chateado com tudo que tinha acontecido, mas que eles iam pedir para o Edu me visitar. Me contaram também que ele tinha me socorrido e que ele tinha passado a noite no hospital arrasado. No outro dia de manhã, Edu chegou no hospital logo cedo e eu comecei a chorar pedindo desculpas. Eu pedi para que ele não me abandonasse, que eu iria me tratar, que eu seria uma pessoa melhor. Ele então pediu para que eu me cuidasse primeiro e que depois a gente conversaria. Mas que tinha sido inadmissível o que eu tinha feito, que ele jamais imaginaria que meus ciúmes chegariam a esse ponto e que o mais importante agora era eu me cuidar. No outro dia cedo, eu saí do hospital e fui direto para essa clínica psiquiátrica. Ficava algumas horas da cidade que a gente morava. Quando eu cheguei lá, eu estava totalmente destruída. Eu estava muito arrependida do vexame que eu tinha feito, envergonhada. E, além de tudo, a adaptação na clínica foi muito complicada, pois eu não podia ter contato com nenhum dos meus familiares nos primeiros 15 dias. Além disso, tinha muita gente com problemas psiquiátricos sérios lá. Inclusive, tinha mulheres que andavam peladas pelo corredor da clínica. Eu vi gente evacuando no refeitório, pessoas que conversavam sozinha, e aquilo começou a me bater um desespero. Inclusive, eu tive que ser contida por enfermeiros em algumas ocasiões. Eu não admitia que eu precisava me tratar no lugar daqueles. Bom, com o tempo de medicação, a medicação foi sendo ajustada e eu já não ficava mais tão dopada. Então comecei a aceitar meu tratamento. Fiquei nessa clínica 53 dias. Só recebi a visita de Edu uma única vez. Ele foi extremamente frio comigo e deixou claro que ele estava muito magoado. Mesmo eu tendo uma esperança de sair de lá e voltar para casa, quando saí de lá, já sabia que meu casamento estava acabado. Os psicólogos e os psiquiatras já tinham me preparado para isso. Disseram que eu iria para casa dos meus pais, pois Edu ainda precisava de um tempo para assimilar tudo o que tinha acontecido. Quando eu saí da clínica, fui para casa dos meus pais. Edu, dias depois, me visitou e oficializou que queria se separar. Mesmo eu já estando preparada para isso, eu fiquei arrasada. Nossa, eu tinha vontade de morrer.
mas meus familiares foram muito importantes nessa etapa. Não me abandonaram, não me deixaram fazer nenhuma besteira. Bom, hoje eu ainda tomo 8 comprimidos por dia. Estou mais estabilizada. Mas eu não me perdoo por ter perdido meu marido. Ele é o grande amor da minha vida. Eu queria muito que ele me desse uma chance para que eu pudesse mostrar para ele que eu mudei e que eu jamais repetiria as coisas que eu fiz anteriormente. Você, Dani, inclusive, poderia mandar um e-mail para ele falando sobre a minha história, pedindo para que ele me dê uma chance. Ele sabe que eu sou sua fã e quem sabe você não consegue me ajudar. Eu não quero viver sem ele. Por favor, me ajude nisso. Aí ela passou o e-mail dele, né? Explica para ele que se isso não vai se repetir. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou atrapalhar a vida dele. E se ele quiser, eu peço desculpas a Juliana, a ela pessoalmente. Por favor, façam isso por mim. Dani, essa é a minha história. Obrigada pela atenção. Conto com a sua ajuda. Alice, então, eu acho o seguinte, eu não sei quanto tempo isso aconteceu, mas é recente, tá? O ciúmes é muito ruim e realmente a gente faz coisas assim que a gente fica descontrolado. Acho que eu tive uma vez uma crise de ciúmes com meu ex-marido, com o Bruno, pai dos meus filhos. E, gente, me fez tão mal aquilo, tão mal. O Bruno, nessa época, ele trabalhava na Claro. Ele trabalhava com planos telefônicos para empresa e tal, né? E ele também fazia umas viagens para o Paraguai. Quem lembra daquela época, né? O Paraguai, o pessoal comprava muita coisa para vender. Então, o Bruno tinha umas coisas que ele ia para o Paraguai, comprava, além desse trabalho na Claro. E eu não sei porquê, cara, uma vez eu entrei numa paranoia também que Bruno estava com outra. Apesar dele nunca ter me dado nenhum sinal que poderia ter outra mulher assim na vida dele. Mas, gente, eu entrei numa paranoia, e eu lembro que uma vez ele chegou de viagem no Paraguai. Eu arrumei uma confusão com esse homem por coisas que eu não tinha nem visto. Mas uma confusão. E eu lembro quanto eu fiquei mal depois daquilo. Mas foi uma reação minha que eu não conseguia me controlar, sério. A minha vontade era de jogar tudo em cima dele. Eu nem sei, sabe? E hoje eu penso, meu Deus, o que ia adiantar? Mesmo se ele tivesse com outra, o que ia adiantar, né? Eu fazer um escândalo, Não teria por que eu ter uma reação daquela. E ali eu vi que eu falei, nossa, cara, eu não tô boa. Eu preciso, né? Tô precisando fazer alguma coisa. Eu não precisei chegar aí para uma clínica, eu não precisei chegar aí para um psiquiatra, né? Eu lembro que, igual eu já falei para vocês algumas vezes aqui, eu lembro que na época foi quando eu também lia muitos livros espíritas, eu li Ninguém é de Ninguém. Acho que aquele livro foi um divisor de águas, assim, na minha vida, sabe? E eu comecei a ver que as pessoas tinham que estar comigo porque elas queriam, não adiantava eu ficar controlando ninguém. E olha que eu nunca fui assim, uma mulher ciumenta, de onde você tá, o que você tá fazendo, que hora você chega. Mas eu não sei, eu entrei numa vibe ali, num momento ali, que eu comecei a ter ciúme, sabe? Então, foi muito ruim pra mim. Gente, você contando aqui agora, do dia que você chega no escritório, que você avança na menina, eu pude ter o sentimento que você teve. Porque a gente se sente tão frustrada, a gente se sente tão pra baixo, mas não tem motivo, às vezes o cara não tá dando nem motivo. E simplesmente porque, sei lá, seu marido tá lá com uma pessoa que a gente acha que é uma pessoa, né, interessante, uma pessoa inteligente, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, e você se põe num lugar rebaixado. Eu não sei, sabe? E ao mesmo tempo você sabe que aquilo ali vai acabar com o seu casamento, porque você sabe que depois de uma crise dessa, né, dificilmente, assim, vocês continuariam juntos. Mas você tá lá, você não consegue parar, né, você não consegue... E o ciúme é um sentimento que tem que ser controlado, como a inveja, porque a inveja, por exemplo, é um sentimento, gente, que se você não controlar, se você tiver muita inveja de alguém, você entra numa vibe dessa aí, de fazer mal à pessoa,
né, de você passar mal em ver aquela pessoa bem. Porque você não quer, não é que você quer o que aquela pessoa tem, você não quer que ela tenha o que ela tem. Então você não tá ali invejando, ai, que essa pessoa tem uma casa, essa pessoa tem isso, essa pessoa tem aquilo. E hoje a gente vê esses sentimentos assim nas redes sociais. Às vezes, o que você fez pra uma pessoa? Nada, mas a pessoa tá ali te atacando, tá ali falando, nossa, como você é feia, como você é ridícula, como você fala mal, ai, você conta a história mal, ai, você isso, ai, você aquilo. Então, assim, ok, a pessoa pode de repente não gostar do jeito que eu conto a história. Tem gente que reclama que eu paro pra comentar a história, tem gente que prefere que eu conte a história inteira primeiro. Isso aí eu até concordo, né? Acho que é uma crítica construtiva, é uma crítica em cima do meu trabalho. Agora, o que vai mudar a vida da pessoa? Eu tô falando de mim, mas isso acontece com todas as pessoas hoje, né? O que vai adiantar a pessoa? O que vai mudar na vida da pessoa? De repente a pessoa chegar aqui pra mim e falar assim, nossa, mas você tá tão feia hoje. Nossa, seu nariz é tão feio. Nossa, sua boca é tão assim. E isso a gente vê toda hora nas redes sociais, né? Pessoas que estão lá jogando hate. E por que elas estão jogando hate? Porque aquelas pessoas não estão felizes com elas mesmas e elas também querem que você não esteja feliz. Tipo, pô, por que você tá ali? Né? A gente vê muito isso aí, tem uma influencer, acho que é a Virgínia, a maioria que deve conhecer, ela tem mais de 42 milhões de seguidores. E cara, se a menina dá um peido, estão falando mal dela. Se ela faz algo bom, estão falando mal dela. Então, tipo assim, é uma menina nova que eu falo que eu admiro muito o jeito dela. Porque eu nunca vi ela rebatendo as críticas dela. E é muito difícil quando você recebe críticas você não querer rebater. Tanto que eu me incluo nisso, né? Que eu trabalho hoje com redes sociais. E é engraçado, a gente faz um vídeo, a gente faz uma postagem, tem 99% de pessoas ali que estão ali porque gostam de você. Porque eu não vou acompanhar uma pessoa que eu não gosto, né, gente? Mas aí tem aquele 1% vagabundo, como dizia o Wesley Safadão, que vai lá e te joga um hater. Aí você não fica feliz com os 99% que te elogiou, que elogiou seu trabalho. Você fica puta com aquele 1% que foi lá falar de você. Então, assim, as pessoas, elas não querem te ver bem, elas querem te ver ali, ó, infeliz. Mas eu tô falando que esse sentimento da inveja, que eu também já passei por ele, e eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado alguma vez na vida, né? Claro que não foi nada assim, ó, tem que ser internado que eu sou invejosa. Não. Mas claro, quem nunca teve o sentimento da inveja? Duvido. Acho que em algum momento da sua vida alguém aqui já teve. E é muito ruim. É muito ruim, cara. Sério. E o sentimento dos ciúmes, meu Deus, é pior ainda, sabe? Então, amiga, eu digo o seguinte, eu acho que você tem que... Não adianta eu passar um e-mail pro Edu, falar que você mudou. Você tem que demonstrar que você mudou. Eu não sei se o Edu vai querer te dar uma chance para você demonstrar isso, né? Porque aqui é o que a gente fala. Quantos homens aqui eu falo também, né? Pô, ficar dando 1, 2, 3, 4, 5 chances. A pessoa ela tem que realmente querer mudar. Eu até acredito que você queira realmente mudar. Então, mas por isso que eu acho que não é hora de você ir atrás do Edu. Eu acho que isso tiver que acontecer, vai acontecer. Um tempo vai vir para que isso aconteça. Mas hoje eu acho que você tem que focar na sua cura. Em você conseguir achar aí o equilíbrio para sua vida. O equilíbrio aí para os seus sentimentos. É muito complicado, gente. É muito complicado essas questões mentais, essas questões assim que vêm de dentro, sabe? Tem pessoas que têm ataques de fúria, de raiva, igual você teve aí de ciúmes, né? Você avançou numa mulher que a gente nem, pelo que você contou aí, ela não tinha nada com seu marido, né? Mas pelo seu marido estar elogiando essa mulher, você ficou
com raiva. Eu tenho um amigo meu que ele falou que ele era casado com uma mulher, eu não conheci ela, tá? Mas ele me contou uma vez que ele era casado com uma mulher tão ciumenta, mas tão ciumenta, mas tão ciumenta, que uma vez eles estavam vendo um filme e ele elogiou a atriz do filme. Ela jogou um cinzeiro na televisão e quebrou a televisão, porque ele tinha elogiado a atriz do filme. Então, assim, ele falou assim que esse foi um dos shows, assim, que ela dava, né? Ele falava que era show. Mas a gente sabe que é uma doença, é um problema. Você ter esse ciúme descontrolado, tem alguma coisa errada na sua vida. Você ter uma inveja descontrolada, tem alguma coisa errada na sua vida. E como eu falo pra vocês, tudo que é demais é errado. Então você tem que achar um equilíbrio pra tudo na vida. Eu não tô falando que você vai ser a mulher menos ciumenta do mundo, que... Por exemplo, eu me acho uma das mulheres menos ciumentas do mundo. Eu não consigo ter ciúmes, sério. Também eu acho que meu tratamento foi muito bom, porque hoje eu não consigo ter ciúmes nenhum. Se isso é bom ou ruim, não sei, mas eu não consigo. Mas eu acho que tudo na vida também tem que ter um equilíbrio. Talvez pra mim falte um pouquinho disso, né? Que, sei lá, deixa eu também sentir um pouquinho. Mas tudo que a gente talvez não tenha, ou tudo que tenha demais, é um problema. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio. Então, Alice, eu acho assim, continue seu tratamento, sabe? Continue focada em você. Nem pense no Edu agora. Eu acho que a melhor maneira de você se tratar, de você se curar, é você estar aí mesmo com seus pais, tendo o apoio deles. E quem sabe que com as suas atitudes, né, um dia ele te procure. E pode acontecer de vocês voltarem, por que não? Mas você tem que querer mudar. Não adianta você falar, eu mudei, nossa, eu tô bem. E voltar e daqui a 6 meses você ter uma crise de ciúmes dessa de novo e vocês se separarem novamente. E Deus me livre e guarde, você tentar novamente contra a sua vida e aí você conseguir. Então, assim, você tentou tirar a sua vida. Você tomou 30 remédios. Você poderia nem estar aqui contando essa história pra gente. Então pense em você, se ame primeiro. Você tem que se amar em primeiro lugar. A gente não pode ficar se comparando às pessoas. Não pode ficar com raiva porque alguém falou que a outra pessoa é mais inteligente do que você. A gente não pode ficar com raiva porque, ai, nossa, aquela pessoa ali é mais bonita do que eu. Ou, ai, aquela ali tem um corpo melhor que o meu. A gente tem que se amar do jeito que a gente é. Se a gente ficar se comparando com todo mundo na vida, cara, a gente surta, a gente pira. Ainda mais hoje, que é tudo ali, ó, escancarado. Todo mundo mostrando suas conquistas, suas vitórias em redes sociais. Antigamente, cara, na minha época de 21 anos, a pessoa estudava. Hoje, 22 anos, influencers milionários nas redes sociais, comprando casas que talvez seu pai e sua mãe trabalharam a vida inteira, não conseguiram. Aí você pensa assim, meu Deus, caraca, o que eu fiz da minha vida? Olha lá, a pessoa tá lá dançando, ficou milionária, comprando casas, viagens, jatinhos, carros, lanchas, tal, né? Aí você começa a se comparar. Aí você faz o quê? Você se frustra, porque você pensa, nossa, eu tenho 40 anos, eu não consegui nada ainda na minha vida. Então você não tem que se comparar com as pessoas. Eu acho que isso hoje é saúde mental, né? Deveria ser algo assim tratado hoje nas escolas, sabe? Para que desde pequeno, assim, ensinassem a gente a lidar com frustrações, né? Ensinassem a lidar com a inveja, com ciúmes. Eu acho que seria muito importante. Mas Alice, eu espero que você fique bem. Espero que você venha aqui qualquer hora dessa. Escreva uma outra carta pra gente. Quanto você tá bem. Quanto, né, as coisas melhoraram aí pra você, tá bom? Beijo no coração e até o próximo. Tchau.